queridos alunos da LAC Concursos. É um prazer muito grande poder falar com vocês nesse momento. Deixa eu me apresentar, eu sou o professor Rodrigo de Biologia e para mim é um prazer muito grande poder acompanhar vocês ao longo dessa preparação para você conseguir aí a sua tão sonhada vaga aí no mercado de trabalho. Então conte comigo para você aprender um pouco de biologia, o suficiente para que você consiga resolver lá os seus exercícios, para que você consiga gabaritar as provas de biologia por todos os concursos que você optar em fazer e que essa disciplina seja contemplada e almejando aí o teu encaminhamento no mercado de trabalho, a tua grande vaga aí que você tanto deseja, que você sonha. Tenho certeza que com essa equipe maravilhosa você é capaz e vai conseguir esse acesso à sua vaga. Nós vamos falar um pouco de biologia aqui juntos e para a gente começar a falar desse assunto, nós vamos trabalhar com a parte de citologia, né? Então, dentre vários conteúdos que você vai estudar comigo ao longo dos cursos, você tem citologia como um conteúdo bastante recorrente e aí nós temos aqui alguns itens para colocar para você analisar comigo, você pensar comigo e a gente chegar até a resolução. Então, vamos dar uma olhada em um modelo de cobrança em exercícios de concurso sobre o assunto citologia. Especificamente agora, a gente vai falar sobre a organização celular, os constituintes, né, de uma célula convencional, de uma célula procariótica, de uma célula eucariótica, tanto animal quanto vegetal, tá? Que são normalmente os conteúdos que aparecem nas provas. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem em uma prova para perícia, por exemplo, a seguinte questão: a célula é a menor estrutura de um ser vivo, considerada a unidade básica de todos os seres vivos. Como eu gosto de dizer sempre, né, é a unidade básica funcional. Sobre as estruturas que podem ser encontradas tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas, assinale a alternativa correta. Eu quero mostrar para você o que você precisa saber para poder resolver esse tipo de exercício. Vamos analisar pelas alternativas. A letra A está dizendo membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo. Ribossomo é uma organela, né? Membrana plasmática, citoplasma, material genético e lisossomo, que é uma outra organela. Então percebam que elas são bastante parecidas, juntamente com essa letra C. Membrana plasmática, citoplasma, material genético e mitocôndria. Quer dizer, ele repetiu aqui, né, conteúdos. Depois, membrana plasmática, citoplasma, núcleo e ribossomos. E depois, membrana plasmática, parede celular, citoplasma e núcleo. Observe que num exercício como esse, o básico é você saber quais são os componentes obrigatórios em qualquer tipo de célula, tá? É só isso para resolver esse tipo de questão. O detalhe é que ele colocou células procarióticas e eucarióticas, ou seja, todo tipo de célula apresenta componentes básicos. Aqui eu coloquei para vocês um outro exercício, tá? Do mesmo assunto, diversidade e organização celular. Eu quero que vocês olhem comigo. De acordo com a teoria da endossimbiose, você que está aí agora, você se lembra dessa teoria? Caso você não se lembre, eu estou aqui para isso, para te ajudar. E eu vou te ajudar de duas formas. Eu vou te mostrar a teoria e vou lembrar que se a gente fizer a etimologia disso aqui, ó, se a gente quebrar a palavra endossimbiose e for analisar, a gente também consegue chegar em um denominador, consegue chegar numa resposta, tá? Então vamos de novo? De acordo com a teoria da endossimbiose, há estruturas eucarióticas que em algum momento de sua história filogenética foram células bacterianas de vida livre. Ele está afirmando isso. E aí ele pergunta, a característica de estrutura eucariótica que justifica essa teoria é o quê? E aí tem várias opções aqui. Então eu mostrei para vocês dois tipos de exercícios, tá? Dois exercícios, um cobrando componentes celulares e o outro cobrando uma teoria, que é a endossimbiose. E aí vem a história. O que você precisa saber para resolver esse tipo de questão? Então, vem comigo que eu vou te mostrar, eu vou relembrar com você algumas coisas, tá? Dentre essas coisas, uma delas é isso aqui. Eu quero lembrar você que a gente trabalha dentro da citologia com um conceito bastante importante para a definição de ser vivo, que é a tal da teoria celular, tá? Se você olhar aqui, ó, em 1838, nós temos a criação da teoria celular.
A gente, por exemplo, pode se perguntar, e vários exercícios perguntam isso, um vírus é um ser vivo? E a resposta vai ser meio que física, depende do referencial, né? Então, na biologia nós também temos isso. A biologia não é uma ciência exata. Nós temos que analisar alguns dados para verificar se podemos estabelecer, classificar como ser vivo ou não, né? Então, usando a teoria celular, por exemplo, os vírus não podem ser classificados como seres vivos. Porque a teoria celular, essa que foi proposta a partir então de 1838, ela diz assim, ó, todos os seres vivos são constituídos por célula. Só que os vírus são organismos acelulares. Então, essa teoria, ela surge, claro que depois de um avanço científico, que aqui eu coloquei uma linha do tempo só para você relembrar alguns dados comigo. Olha só, em 1655, a primeira visualização de célula, né? E a partir daí, a microscopia vai melhorando. E qual a consequência disso? Com a melhoria da microscopia, você acaba tendo uma maior visualização de estruturas. É daí que surge, né, o reino Monera, formado por organismos que não têm carioteca. Só pôde ser descrito esse reino quando a microscopia permitiu a visualização de células que não apresentam essa carioteca, essa membrana nuclear. Então, à medida que a ciência foi avançando ao longo do tempo, nós tivemos uma melhoria nas descrições das estruturas celulares. O que os concursos podem cobrar de você? Quais são as características básicas presentes nas células? Isso é clássico, tá? Então você tem que ir para a prova com esse conceito. A vida surge na Terra há aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Vida surge na Terra há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. E a partir do surgimento dessa vida, que foi a primeira célula, né, provavelmente procariótica, né, heterotrófica, anaeróbia, vai acontecendo um avanço gradativo, uma melhoria de complexidade que é natural, até chegarmos nas formas de vida atualmente existentes. Quanto a isso, eu acho que não há nenhum problema de raciocínio para você. A questão é, a partir do momento que há essa grande diversidade de seres vivos, quais foram as estruturas que permaneceram, né, em todos os tipos de célula? O que eu encontro, independente do ser vivo, eu tenho certeza que esse indivíduo vai apresentar em sua estrutura. É esse o ponto que a gente precisa esclarecer. E agora nós vamos esclarecer juntos. Então, analisando a nossa, novamente, linha evolutiva dos estudos citológicos, nós conseguimos perceber que a partir da melhoria da microscopia, nós temos características específicas dos tipos celulares. Então, o que você vai ter que frisar, destacar aí no seu material, como isso aqui é verdadeiramente importante, isso vai cair nas minhas provas, inclusive até mostrei para vocês já com aqueles 2 exercícios, né? É que, basicamente, nós temos que estudar 3 tipos de células. 3 tipos de células. Você tem que ir para a prova com as estruturas, o funcionamento, características pontuais, objetivas. Você tem que ir com isso claro em sua mente para resolver o exercício, porque caso caia questões de citologia, serão esses os conteúdos cobrados. Tá? Quais são esses 3 tipos de células que a gente tem que ver? Aqui eu tenho só um modelo para você. É uma célula bacteriana, que é uma célula procarionte. Aqui eu tenho uma célula eucarionte animal. Aqui está sendo mostrada uma célula humana. Enquanto, ao lado, apenas o revestimento de uma célula eucarionte vegetal. Então, 3 tipos de célula. Célula de bactéria, célula animal, célula vegetal. Sabendo essas 3, fique tranquilo. Mas por que fique tranquilo? Cara, se o avaliador resolver cobrar de você uma célula de um fungo, ela vai ter os mínimos componentes que existem em uma célula procarionte, bactéria, em uma célula animal, em uma célula vegetal, com alguns outros adendos que são específicos para esse grupo. Aí vai variar
de acordo com o tipo de prova que você pretende fazer. Tá? Então, uma coisa que é importante você entender, o nosso começo de estudo está sendo estrutura celular. Para que uma célula exista, basicamente, você tem que ter um envoltório externo que delimite meio externo, meio interno. Estamos falando de membrana plasmática. Cuidado, que algumas provas vão chamar a membrana plasmática de plasmalena. Fique tranquilo que a gente vai ter uma aula específica só de membrana, tá? Para falar de estrutura de membrana e também de transportes através dela. Mas é o primeiro componente obrigatório em todos os tipos de célula, membrana plasmática. Tá? Você vai ter que aprender 3. Membrana plasmática é o primeiro, tá? Componente obrigatório em todos os tipos de célula. O que é essa membrana? É o envoltório externo que delimita, né, os componentes dessa célula em relação ao meio externo. Tá? É um envoltório, então. O que acontece? A ciência sabe, a ciência estudou e através do avanço científico conseguiu concluir que as primeiras células apresentavam apenas membrana envolvendo material genético e que ao longo do tempo essa membrana foi sofrendo dobras, as famosas invaginações, dobras, e aí foram gradativamente sendo formados os componentes membranosos internos. De qualquer maneira, a membrana plasmática é o nosso primeiro componente obrigatório em todos os tipos de célula. Tá? Membrana plasmática, primeiro. Bom, como eu disse antes, você tem que saber que há esse estudo clássico de célula procariótica, célula eucariótica, animal e vegetal, né? Aqui tem uma classificação que você está lendo comigo aqui, ó, procariotos e eucariotos, né? Procarioto é aquele organismo mais primitivo, procarioto primitivo, aquele organismo que só tem como envoltório a membrana. Internamente não há nenhuma membrana de separação de componentes. Tá? Você aprendeu na escola, na época de ensino médio, por exemplo, ou até na faculdade, você aprendeu assim, o procarionte não tem núcleo. É o cara que não tem um núcleo individualizado. Ele não tem um núcleo delimitado por carioteca. Isso é o procarionte. São as bactérias, as cianobactérias. Tá? Tem também outros 2 grupinhos menos citados, que são as ricécias e os micoplasmas. Tá? E aqui, sim, nós temos os organismos eucarióticos que a gente vai discutir ao longo dos nossos estudos sobre célula. O que acontece? Eu quero que você vá para a prova pensando o seguinte: o que uma célula procariótica tem que eu preciso saber obrigatoriamente para resolver qualquer exercício que o assunto desse assunto que aparecer nas minhas provas? Moçada, é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. Porque a célula procariótica, ela tem um revestimento externo obrigatório, você já sabe qual é, membrana plasmática. E aí eu gostaria que você usasse sua vivência. Além da membrana plasmática, células procarióticas, como exemplo, bactérias, possuem uma parede. É a nossa parede celular, né? E a parede celular das bactérias, ela tem uma importante aplicação. Não para a bactéria. Claro que está aqui até hoje o organismo, né? Há 3,8 bilhões de anos e continua aí. Óbvio que para o organismo é importante. Mas eu quero que você entenda que para o nosso cotidiano e para você que faz prova específica, né? O concurso cobra lá a biologia e aí ele cobra a aplicação disso. Olha só. Por que foi banida no Brasil a venda de antibióticos sem prescrição? Porque antigamente, sem qualquer farmácia, você comprava antibiótico. Hoje você precisa de uma receita, de uma prescrição médica. Por que foi banida isso? Rodrigo, foi banida essa venda porque as pessoas faziam automedicação, fazem até hoje, e o uso de antibióticos inadequados pode acabar selecionando bactérias resistentes. Ok, isso é verdade. Agora, por que o antibiótico pode ser inadequado? Vamos pensar juntos? Porque existem
tipos diferentes de bactérias. O que diferencia as bactérias umas das outras? Exatamente parede celular. Exatamente a parede celular. Tá? Então estamos falando de organização de células, vamos relembrar isso. Eu disse que membrana plasmática é obrigatória em todos os tipos de célula e estou apresentando a você que na célula bacteriana, além da membrana plasmática, existe uma parede celular. Tá? Essa parede celular das bactérias, ela está aqui colocada para vocês, ó, parede celular presente. E aí vem a história. Ela é constituída do quê? Ela é constituída de um componentezinho chamado peptídeo glicano. Rodrigo, fala de novo. Peptídeo glicano. Mas o que quer dizer isso? Peptídeo tem a ver com proteína. Glicano tem a ver com açúcar. Então, é um mosaico constituído de açúcares e proteínas. E esses açúcares e proteínas é que dão a diferenciação do tipo de bactéria. Todos vocês já ouviram falar de um método de coloração chamado método de Gram. E as bactérias são classificadas como gram-positivas e gram-negativas. Tá? Então, é de acordo com a parede. Eu tenho até uma imagem para mostrar para você daqui a pouco isso. De qualquer maneira, retomando, a célula bacteriana apresenta membrana plasmática, que é obrigatória, e também parede celular. Além desses dois componentes, eu preciso que você decore uma outra coisinha. Que coisinha é essa? Toda célula, não importa qual, toda célula possui a organela chamada ribossomo. Todas as células possuem a organela chamada ribossomo. Mais uma vez, todas as células possuem a organela chamada ribossomo. Eu quero que você memorize o seguinte: ribossomo é responsável pelo que mesmo? Ribossomo é responsável pela síntese proteica. Então vamos olhar aqui, ó. Ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Anote, não esqueça desse detalhe. Anota aí, tá? É importante você lembrar que os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Ou seja, a produção de proteínas efetuada pela bactéria e por qualquer outro tipo de célula que é feita pelos ribossomos. Os ribossomos podem ser livres, podem estar associados à membrana, né, do retículo, que vai formar então o retículo rugoso, não importa. Ribossomos fazem síntese proteica e são comuns a todas as células. Todas as células apresentam o nosso querido amigo ribossomo. Então, vamos voltar para a nossa discussão. Eu havia dito que toda célula tem membrana plasmática e agora estou afirmando que toda célula tem ribossomo. 2 itens, e eu havia dito no começo que eram 3. Tá? O total, 3 itens, toda célula vai apresentar. Mas, Rodrigo, eu aprendi na escola assim, toda célula tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Pois é, cara. Citosol, atualmente chama-se citosol. Presta atenção, atualmente o termo citosol é a mesma coisa que citoplasma. Anota isso, tá? O citosol ou citoplasma é o espaço interno, delimitado pela membrana. Então, obviamente, toda célula vai ter esse espaço. Agora, de estruturas, porque espaço não é estrutura, o citosol é o espaço onde as estruturas celulares estão instaladas. Tá? Agora, de estruturas, membrana plasmática, ribossomo é o nosso segundo item. Tá? E qual é o terceiro item que eu quero chamar a sua atenção e você não pode esquecer? Senhores, para que vida pudesse surgir, nós tivemos que ter capacidade reprodutiva. Para ser classificado como ser vivo, aquela espécie, aquele indivíduo, né? A gente sempre vai usar a espécie como padrão, tá? A espécie, ela tem o poderio de perpetuar, de fazer reprodução.
E para reproduzir é necessário que haja material genético. É o nosso terceiro item. Material genético é o nosso terceiro item. Então observe, na célula procariótica nós temos aqui, ó, membrana celular, que é a membrana plasmática. Nós temos aqui, ó, ribossomos presentes e obrigatoriamente, nem precisa discutir, material genético. Né? O material genético padrão é o DNA. Assim sendo, os três componentes obrigatórios essencialmente encontrados em todos os tipos de célula: membrana plasmática, ribossomos e material genético. De novo, membrana plasmática, ribossomos e material genético. Tá? O nosso momento hoje é entender um pouco essa diferença, né, de célula procariótica para uma célula eucariótica e, obviamente, resolver aquelas questões que eu coloquei ali para vocês. Tá? Então vamos chegar lá, vamos resolver daqui a pouquinho, depois de ter feito toda a revisão de conteúdo. Tá? Aqui estão organelas citadas. Em célula procariótica não há organela membranosa, não existe. Tá? Lembra que eu falei para vocês que a bactéria pode ser gram-positiva ou gram-negativa? Olha o exemplo que eu quero que você entenda. Se o cara perguntar para você assim, os antibióticos têm ação específica ou inespecífica sobre as bactérias? Você vai dizer ação específica. Existem grupos de antibióticos que agem sobre tipos específicos de bactérias. Como age o antibiótico? Tem duas formas. Ou ele degrada essa parede celular, aqui você está vendo as duas variações, gram-positiva, gram-negativa. Tá? No método de coloração, elas apresentam cores diferentes, mais avermelhada e mais azulada. Tá? Mas existe um método para isso, a gente chama de método de coloração de Gram, que foi o cara que conseguiu descobrir isso. E de qualquer forma, o que eu quero que você entenda, que para mim é o mais importante nesse momento. Os antibióticos, eles agem de forma específica, e é por isso que não pode ser tomado qualquer tipo de antibiótico para uma suposta infecção bacteriana. Às vezes a pessoa não sabe se é bacteriana e qual é o tipo de bactéria, e acaba escolhendo o antibiótico que vai tomar. Vou dar um exemplo aí, eu vou tomar azitromicina porque estou com a garganta inflamada, e nem sabe se ao certo vai haver ou não um efeito positivo disso. Às vezes é o contrário, às vezes a bactéria que não está causando problema nenhum acaba sendo degradada, né? Enquanto que a bactéria que está causando problema, caso esteja presente, não sofre nenhuma ação porque o antibiótico não é específico a ela. Qual que seria o resultado disso? Bactérias são, como qualquer outro organismo vivo, capazes de controlar. Uma população controla a outra, né? Você tem competição por espaço, por alimento. Então, se você retira quem não está causando o problema e deixa apenas os causadores, pelo fato de ter tomado um medicamento errado, você acaba tendo um aumento significativo do número de bactérias e uma infecção que pode ficar descontrolada, entra no quadro de sepsia, o indivíduo pode morrer por conta disso. Claro que eu estou aqui potencializando, né, uma situação, porém para alertar o motivo pelo qual não se toma antibiótico sem prescrição. Tá? Bom, acredito que com a minha fala, com a minha demonstração, nós conseguimos já falar, né, chegar na conclusão de que, vamos de novo, membrana plasmática, ribossomos e material genético são obrigatórios em todos os tipos de célula. Isso vai se repetir nas demais, né? Na célula animal e na célula vegetal. Tá bom? Eu coloquei um slide a mais aqui para vocês, que tem uma situação aqui chamada plasmídio, tá? Eu quero que você entenda que células bacterianas podem apresentar um material genético diferenciado. E aí nós temos o plasmídio como um trecho extra de material genético. Veja bem, não deixou de ser material genético, só é um trecho extra. Mas sobre o plasmídio, nós teremos um momento um pouco mais pontual quando eu for falar de imunização, mas também quando eu for falar de núcleo, tá? De qualquer maneira, entenda a palavra plasmídio, trecho extra de material genético que pode ocorrer em bactérias, tá? Plasmídio, tudo bem? Aqui eu vou chamar a sua atenção para mais um detalhe. Eu quero que vocês olhem para
esse círculo. Eu quero que vocês anotem, tá? Anotem mesmo. Para quem tá assistindo esse curso de madrugada, de manhã e tem tempo, anota o tempo de aula agora e depois você vai voltar, falar, vou voltar onde o Rodrigo pediu para eu escutar novamente, tá? DNA, material genético primordial, ele tem duas variações em relação ao formato. Nós podemos chamar de DNA linear, que é aquele convencional que você aprendeu, que você já estudou, né? Aquela dupla fita e você vê lá formando cromossomos, né? De repente, é o DNA linear. Mas existe um DNA que ele é desse jeitinho aqui, ó. DNA circular. DNA circular ocorre em bactérias. DNA circular ocorre em bactérias. DNA circular ocorre em bactérias. Não esqueça isso, tá? Você pegou um exercício que fala assim, um ser vivo que apresenta, botou DNA circular, é bactéria, tá? É bactéria. Só que isso é importante para você entender uma hipótese que foi lançada pela ciência. E essa hipótese, cara, ela é fantástica e tem caído nos concursos. Eu vou mostrar para vocês do que se trata essa hipótese, que é chamada de hipótese endossimbiótica, ou endossimbiose, não há problema algum, tá? Eu queria que você pensasse na célula como uma empresa que acabou de ser pensada por um empresário, né, por um empreendedor, e que está começando engatinhando, sabe? Aquela empresa que começou pequenininha, como várias grandes que a gente tem hoje em dia, mas que começaram no fundo de casa, começaram no puxadinho, né? E gradativamente, essa empresa, ela começou a crescer, a se desenvolver, e à medida que ela passou a ter eficiência, ela começou a absorver concorrentes menores. E essa fusão fez muito bem aos menores, porque os funcionários continuaram trabalhando, mas agora vinculados a uma empresa maior, que oferece mais vantagens para essa empresa pequena. E, obviamente, para a empresa grande que abraçou todas essas, virou ali aquele super grupo. Tantos exemplos nós temos por aí no mercado. Se você analisar desta forma que eu passei a você agora, você vai conseguir entender a minha mensagem sobre a hipótese da endossimbiose, tá? O que quer dizer essa hipótese? Vamos pegar a analogia que eu fiz agora há pouco e transferir para essa imagenzinha que está aqui. Você vai olhando a imagem, vai me ouvindo e tudo se resolve. Acredita-se que os primeiros organismos vivos eram células simples e que gradativamente essas células foram aumentando o seu nível de complexidade. Isso é natural. A ciência, ela tem um traço evolutivo. Até aí não há nenhuma novidade. Agora, o que muda? O que muda é que eu vou falar agora para você. Quando os cientistas foram estudar as organelas, complexo de Golgi, retículo liso, retículo rugoso, lisossomos, aquelas clássicas organelas citoplasmáticas que mantêm a célula funcional. O que foi descoberto? Que dentro da mitocôndria existe um DNA, que é diferente do DNA do núcleo da célula. Foi descoberto que lá nos vegetais, nas algas, dentro do cloroplasto, existe um DNA, que é diferente do DNA do núcleo da célula vegetal. E aí vem a pergunta, por que essas organelas têm DNA próprio? Porque é uma hipótese.
Para quê? Nós sabemos. Quando você faz atividade física, à medida que você exige da sua musculatura, ela responde positivamente. Você vai aumentando a sua, ó, clássica, resistência aeróbia, por exemplo. Hoje você foi lá, correu 10 minutinhos, já não estava aguentando mais, repousou a musculatura, um dia e meio depois, 2 dias depois, foi lá e repetiu mais 10 minutos, fez isso por uma semana, na segunda semana você já conseguiu correr 12 minutinhos. E se você fizer gradativamente esse esforço, né, de maneira que você consiga progredir, é muito provável que você vai estar correndo quilômetros e mais quilômetros no futuro. Sabe por quê? Quando a sua musculatura é exigida energeticamente, ela responde como? As mitocôndrias, vê se você lembra disso, mitocôndria ela é classificada como usina de energia. A mitocôndria é responsável pela respiração aeróbica e as mitocôndrias elas têm autonomia de reprodução. As nossas células não precisam dar o comando, vai mitocôndria, duplique-se. Não, elas têm autonomia. À medida que é necessária mais energia para a célula funcionar, as mitocôndrias têm autonomia de duplicação. Por quê? Porque tem DNA próprio. Falaremos sobre DNA mitocondrial, lá na parte de núcleo, quando falarmos de PCR. Né? Também vamos falar de exame de identificação de paternidade, por exemplo, ou identificação cadavérica por DNA mitocondrial. Então, vamos resumir aqui. As mitocôndrias têm DNA próprio. Os cloroplastos têm DNA próprio. E aí a ciência pensou o seguinte: mitocôndrias eram organismos independentes, porque tinham autonomia reprodutiva, tinham DNA. Cloroplastos eram organismos independentes, por quê? Porque já tinham material genético próprio, tinham autonomia de duplicação. E a célula primordial, ainda bem primitiva, ainda com pouca complexidade, estava no mesmo meio. A gente está falando há 3,8 bilhões de anos atrás. E aí acontece o quê? Gradativamente, a célula engloba a mitocôndria. Lembra a analogia que eu fiz? A empresa engloba uma menor, só que fica bom para as duas. Essa fusão, ela fez bem para ambos. E estão felizes até hoje. As nossas células contêm mitocôndrias. As células vegetais contêm mitocôndrias e cloroplastos. Então nós temos uma grande hipótese. Como é o nome dessa hipótese? Endossimbiose. Hipótese endossimbiótica, tanto faz. Essa endossimbiose, ó, tudo que eu falar aqui para você eu vou lembrar depois. Eu disse no começo da minha aula assim: eu vou te ensinar a endossimbiose, mas caso você não se lembre, eu vou fazer a etimologia aqui e você vai aprender do mesmo jeito. Endo não é prefixo de interno, dentro, endoscopia, por exemplo. O que é simbiose? Para quem esqueceu, põe no teu vocabulário aí, ó. Simbiose é viver junto. Então, ó, é viver junto internamente. Qual que é o sentido da endossimbiose? Olha só, a célula primordial estava no mesmo meio que mitocôndrias e cloroplastos. Mitocôndrias e cloroplastos eram organismos independentes. Um belo dia, houve a fusão de uma célula primordial com mitocôndrias, com cloroplastos, e isso favoreceu todo mundo. As mitocôndrias receberam mais glicose e conseguiram fazer o processo de respiração aeróbia mais intensamente. Os cloroplastos receberam mais água, mais sais minerais e com luminosidade fazem o processo de fotossíntese mais intensamente. O CO2 disponibilizado pela própria célula favorece o processo de fotossíntese. Então foi vantajoso para todo mundo. Tão vantajoso que ao final nós temos o quê? Os organismos heterótrofos, que somos nós, animais, os fungos,
que contemos, né, as mitocôndrias em nossas células até hoje, e os organismos autótrofos, como exemplo aí os vegetais, como exemplo aí as algas, que contêm cloroplasto até hoje. Então a endossimbiose considera que mitocôndrias e cloroplastos, pelo fato de terem capacidade reprodutiva, eram organismos diferenciados, eram bactérias primitivas. Essas formas primitivas, que contêm o seu DNA próprio, acabaram sendo englobadas pelas células procarióticas primordiais e vivem felizes para sempre até hoje. Endo de englobamento, simbiose, de viver junto. Tá? Então essa hipótese é bastante comentada, cobrada em provas, por que não? Tá? E o exemplo que eu fiz, que eu trouxe para vocês, é de um exercício que cobra a endossimbiose. Relembrando, só para reforçar, endossimbiose, mitocôndrias e cloroplastos possivelmente foram organismos primitivos isolados, né? Diferenciados das nossas células. Esses organismos possivelmente eram assim porque têm DNA próprio, têm capacidade reprodutiva. Mas quando foram englobados pelas células primitivas, passaram a viver em simbiose, a viver junto, dando origem às células eucarióticas aeróbias, do tipo organismo heterotrófico, e do tipo organismo autotrófico. Tá? Pensando nisso, vamos agora definitivamente matar o exercício. Acredito que você agora consegue resolver a questão, porque nós falamos de estrutura. Dá uma olhadinha? De acordo com a teoria da endossimbiose, há estruturas eucarióticas que, em algum momento de sua história filogenética, foram células bacterianas de vida livre. Você já sabe qual é esse tipo de estrutura: mitocôndria e cloroplasto. A característica de estrutura eucariótica que justifica essa teoria é, letra A, ribossomos atuarem dentro de compartimentos intracelulares. Falamos de ribossomos agora para falar da hipótese endossimbiótica? Não. Nós não citamos ribossomos. E outra coisa, aqui está citando que pode ser célula eucariótica, mas só para lembrar, essa parte dos intracelulares aqui, os ribossomos não foram englobados, né? Os ribossomos são grânulos originados a partir do núcleo celular, tá? Então eles não foram englobados. DNA dos cloroplastos ser circular. Ó, a palavra circular, DNA. Quem é que eu disse para vocês que tem DNA circular? Apenas as bactérias. E qual que é o conceito aqui, gente? É que cloroplastos e mitocôndrias eram semelhantes a bactérias. E essa semelhança se dá pelo tipo de material genético. Tá? Se vocês olharem comigo, esta é a afirmação correta. Tá? Olha as demais. Flagelo das células eucarióticas realizar rotação de modo semelhante à dos procariotos. Essa rotação não é semelhante, tá? Mas não é o objetivo do exercício do nosso conteúdo, tratar sobre função de organela. Depois, fato de quase todas as funções das mitocôndrias serem codificadas por seu próprio DNA, na verdade, não está relacionado à hipótese endossimbiótica, tá? Apesar de que as mitocôndrias têm material genético próprio. E cromossomos estarem distribuídos em pares também não está relacionado à endossimbiose. Tá? A teoria da endossimbiose está associada a material genético de cloroplastos e de mitocôndrias ser um material genético associado a organismos primitivos. O que dá a impressão aos cientistas que desenvolveram a teoria, e a todos nós até hoje, de que houve um englobamento dessas organelas pelas células primitivas e elas vivem juntas até hoje. A alternativa é a letra B de bola. Tá? Mas se você se lembra, no começo da aula,
eu havia colocado um outro exercício para você olhar comigo. Tá? Então, endossimbiose, está aí colocado. E eu coloquei um outro exercício para vocês. Naquele outro exercício, se você se lembra, daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês, nós estamos falando de estruturas obrigatórias em todos os tipos de células. Vou fazer assim para você já, ó, porque eu já fiz isso antes. São 3 as estruturas obrigatórias em todos os tipos de células. Eu quero que você faça, você que vai falar aí para mim. Olha lá, primeiro tipo de estrutura obrigatória em todos os tipos de célula. Como que é o nome do primeiro tipo? Fala aí para mim. Estou ouvindo daqui. Ok. O segundo tipo, que é uma organela, inclusive. Ok. E o terceiro tipo é o quê? Aquilo que faz com que seja vida, que dê capacidade reprodutiva para a célula. Falou? Membrana plasmática, ribossomo, material genético. Não vai esquecer. Tá? Esse material genético é o DNA. DNA é material genético primordial. Tá? Então, eu coloquei para vocês, quem está em contato conosco, né, quem está fazendo o curso, está com o material disponível, é uma tabela, tá? Com as estruturas que nós podemos encontrar em organismos eucariotos, obviamente com funções e tudo mais. Isso aqui é mais como material de apoio mesmo, tá? É como material de apoio para vocês. Então você tem aqui, ó, várias estruturas, os nomezinhos, só que isso aqui é de acordo com a sua vivência em relação aos tipos de questões que você vai resolver. No momento nós estamos falando de funções de organelas. É legal lembrar que elas existem, mas não estamos falando de função de organelas ainda, tá? São 2 tabelas, elas são grandinhas. Aqui é uma comparação entre procariotos e eucariotos, mas como eu disse, material de apoio, tá? Para você fazer a sua leitura, eu gosto de mostrar sempre. E ao final, eu tenho o nosso exercício para encerrarmos. Vamos relembrar como é que caiu isso então? A célula é a menor estrutura de um ser vivo. O que eu falei no começo da aula? Eu prefiro sempre dizer que ela é a menor estrutura funcional. Né? Célula é uma unidade morfofuncional dos seres vivos, morfofisiológica dos seres vivos. Tá? Considerada a unidade básica de todos os seres vivos. Sobre as estruturas que podem ser encontradas, e agora a melhor parte, tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas, assinale a alternativa correta. 3. Você já sabe quais são as 3, vamos relembrar? Membrana plasmática tem que estar lá, ribossomos tem que estar lá, material genético, DNA, tem que estar lá. Vamos olhar então? Letra A, membrana plasmática, citoplasma. Como é que eu disse para vocês que vai aparecer citoplasma nas provas agora? Citosol, tá? Não se esqueça, o citoplasma vai aparecer nas provas agora como citosol, tá? É assim que vai aparecer citoplasma, citosol, tá bom? Se vier como citoplasma, ótimo. O que é citoplasma mesmo, que nós já falamos hoje? Ele é estrutura ou é região? É região, área. Tá? É a região que fica na parte interna. Ela é ocupada por estruturas. Então, se tem membrana, tem citoplasma, tem o espaço interno. Tá? Membrana plasmática, membrana plasmática, membrana plasmática. Ok, ok, ok. Citosol, 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 citoplasma. Ok. Material genético, material genético, material genético. Ok. Qual que vai ser a grande diferença agora? Toda célula necessariamente tem qual organela? Que eu coloquei no quadro, responsável pela síntese proteica? Ribossomos. Ribossomos obrigatórios em todos os tipos de células. Professor, e esse lisossomo aí, ó? Cara, lisossomo é responsável pela digestão intracelular. É uma organela membranosa. Organelas membranosas não estão presentes em células procarióticas. Mitocôndria é uma organela membranosa, dupla membrana inclusive, responsável pela respiração aeróbia. Se ela é membranosa, ela não ocorre em células procarióticas, tá? Quem mais?
Membrana plasmática, citosol, núcleo, ó. A palavra núcleo é estrutura revestida por membrana. Membranas internas não ocorrem em células procarióticas. Membrana plasmática, parede celular, citoplasma e núcleo. Atenção, núcleo não ocorre em célula procariótica e nem toda célula apresenta parede celular. Professor, me dá um exemplo de célula que não tem parede celular. A nossa! Células animais não têm parede celular. Células de protozoários não têm parede celular. Tá? Então, nós fechamos aqui. A alternativa correta ficou a letra A. De novo, membrana plasmática, material genético e ribossomos, que são os três que eu pedi para você memorizar. Além do citosol, que obviamente é a região interna de qualquer célula. Tudo bem? Dessa forma, eu espero que você tenha gostado desse nosso contato, dessa nossa aula. Faça suas revisões, entre em contato com a gente, tire suas dúvidas. Deixo aqui para vocês um grande abraço e o convite para nos encontrarmos em nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau! Clique like.